E aí, pessoal, todos bem, felizes, animados, como sempre? Bora pro terceiro relatório da série de operações aqui nesse canal. Fica comigo e vamos nessa. E aí, todo mundo bem, tranquilo, estudando bastante, gostando aqui dessa série? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Janaína Queiroz e nesse canal eu falo especificamente sobre o contrato futuro de milho, mas falo de outros assuntos também. Então, se você está chegando agora e não conhece aí o conteúdo, faz um tour aí pelo canal, né? E se você achar que o conteúdo é relevante, se inscreve no canal, aciona o trequinho das notificações e aí deixa o like. O que eu quero? Que vocês deixem like ou deixem dislike, porque tem um monte de visualização aí, mas vocês não dão like nem dislike. Aí eu não fico sabendo se eu tô agradando ou não tô agradando, tá? Então eu preciso que vocês deem like ou dislike para que eu entenda realmente se esse conteúdo está sendo válido. Como eu sempre repito aqui, eu não sou analista técnica, eu não sou CNPI, eu tenho normas para seguir e, na verdade, eu nem sei se eu vou poder continuar com essa série, tá? Eu vou fazer esse terceiro vídeo hoje, depois eu vou fazer mais um último vídeo aí na semana que vem, provavelmente o último vídeo mesmo, né? Aí completaria aí 4 semanas, né? O mês praticamente já encerrou, mas eu vou incluir a semana que vem e aí, só depois disso eu vou ver se realmente eu vou continuar. Mas é provavelmente que não, para que não haja problemas aí, tá? Então, eu tô numa situação aí um pouco delicada, eu não quero ser prejudicada de forma alguma. Então, por mais que eu queira sempre trazer um bom conteúdo para vocês, eu tenho também que me preservar, tá bom? Mas vamos deixar de blá blá blá, né? Vamos deixar de muito lenga-lenga e vamos aí para o que vocês estão esperando, que é o relatório das operações do passado. Não posso falar de futuro, até porque realmente eu não tenho como prever o futuro, como eu sempre falo, não tenho ainda uma bola de cristal que me diga se ele vai subir, se ele vai cair, se ele vai corrigir, se ele vai lateralizar. Não sei, não sei. Está bem? Bom, vamos começar então aqui. Essa semana foi uma semana bastante interessante, né? Ô, semaninha, né? Eu, na verdade, fiz uma única operação, começou num dia, terminou no outro, super rápido e não me posicionei mais, tá bom? Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, lembrando que eu opero Renko 20R com contexto nos 60 minutos e no gráfico diário. Como a gente está numa tendência muito forte ainda, o meu contexto maior está pelo gráfico diário até do que pelos 60 minutos. Mas eu vou mostrar tudo aqui para vocês. O contrato U ainda está mais líquido que o contrato X, tá? Ah, Janaína, como é que eu sei isso? Bom, eu vou até mostrar aqui para vocês, que eu sempre mostro aqui o resumo estatístico, né? Eu já até deixei isso aqui no link, isso aqui em outros vídeos aí, mas eu vou deixar de novo, que por aqui a gente vê, tá? O resumo estatístico, ele não aparece de final, por mais que tenha um calendário aqui, gente, ele não vai aparecer, ele não vai te dar resumo de sábado, de domingo, e nem para frente, só para trás. E assim mesmo, sempre atualiza um dia anterior. Então, por exemplo, que nem hoje eu tô gravando esse vídeo no domingo, dia 30 de agosto, tá? Então, hoje é 30 de agosto, eu não vou ver os dados do dia 28 ainda, eu só consigo ver os dados do dia 27. Que dado, Janaína? Esse aqui de contratos fechados, tá? Do que estava aberto e o que fechou. Esses números aqui eu não consigo ver atualizado no dia, eu só consigo ver a atualização agora na segunda-feira, porque ele atualiza de madrugada isso aqui, sei lá, se é de madrugada, eu sei que quando eu chego de manhã para ver, isso aqui tá atualizado. Então, como foi na sexta, a gente só vai conseguir ver esses números aqui na segunda, tá bom? Então, se você ficar tentando buscar aqui, eu quero ver o relatório do dia 9, não vai ver, tá? Eu quero ver o que... Não vai ver, ele sempre vai ver. Então, se você coloca 27, ele vai te dar todas as informações no dia 26, tá? E agora, do dia 28, você vai conseguir ver o que aconteceu no dia 27. Então, se eu colocar 27 aqui, vamos lá, ele vai me mostrar como que estava a liquidez no dia 27, tá bom?
Beleza, né? Então aqui ele vai te dizer, ó, quantos contratos estavam abertos. A gente já vê que já está diminuindo aqui a quantidade de contratos abertos no U. Beleza? Então aqui, dia 28, vamos mudar aqui. Eu não vou ver essa informação ainda, né? Então não consigo mostrar aqui para vocês como que ficou a situação dos contratos em abertos de sexta-feira. Então só na segunda a gente vai ver, porém a gente já sabe aqui que o U ainda está mais líquido pelo volume. Até durante a semana eu até comecei a operar o X, porque o volume ficou bem próximo dos dois, estava bem próximo mesmo, mas agora ele já está um pouco maior o volume ainda do X. Desculpa, do U, e o X está aproximando, até no número de contratos também de negócios, o U está bem próximo do X. Tá certo? Então, através desses números aqui de volume, é que a gente vê, tanto de volume quanto em contratos em abertos, que a gente vê qual é o contrato mais líquido. Não, por enquanto tá o U, mas eu já estou aqui analisando o X, então eu trouxe para vocês hoje também, além do contrato U, o contrato X, para a gente ver o que aconteceu. Tá certo? Beleza. Bom, aqui no Profit, eu estou usando a plataforma Profit, tá? Profit simples, da XP mesmo. O CCM FUT ainda está refletindo o contrato U por ser mais líquido. Você observa aqui que está com 59,47 e o U está 59,47. O X está 59,12. Então, o contrato FUT ainda reflete o contrato U. Contrato FUT não, né? A série FUT ainda representa o contrato U. Tá? Então, eu vou mostrar aqui no FUT mesmo, sabendo que o FUT é U. Tá? Bora lá. No semanal, Janaína, o que aconteceu no semanal? Nada. Como assim nada? Nada. Para mim, isso aqui não é nada. Ele nem perdeu a mínima ainda da semana anterior. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ele só fez uma pequena correção. Rompeu o topo, rompeu, mas não perdeu o fundo. Então, para mim, no semanal, essa tendência ainda continua bem forte mesmo, tá bom? Porque ele não conseguiu nem perder a mínima da semana anterior. Toda a movimentação que aconteceu aqui, toda aquela volatilidade, que eu vou mostrar aí para vocês, quem opera aí gráfico semanal continua bonitão, tranquilão, né? Não tá nem aí para a hora do Brasil, não sente nada, tá super tranquilo, porque continua na tendência. Então, quem opera o gráfico semanal aí por high-low e comprou aqui, né? O stop aqui embaixo, 5,10, já tá dando aí, ó, chegou a dar aí 11,35, né? Deixa eu até puxar um pouco mais para cá, senão vocês não vão ver. Aqui, ó, né? Chegou a dar 14,20, rapaz, o treco nem cabe na tela. Chegou a dar 14,45 e tá dando agora 11,70. Quem opera gráfico semanal não tá nem aí para a volatilidade que acontece durante o dia. O cara opera de uma forma bem mais tranquila. Gente, é um sonho operar esse gráfico. Só que você precisa capital, porque os stops são maiores. Você vê que é um stop de R$5, né? Então, não é assim, com capital de R$5.000 que você vai conseguir operar o gráfico semanal. Você precisa de mais capital. Pelas médias, também. O que eu tenho aqui? Média de 9, 20, 50 e 200. Então, aqui, né, para quem opera aí média de 9 e entrou aqui, quando ele furou a média de 9, ainda está posicionado. Olha como ele está longe da média de 9, olha como ele está longe da média de 20. Então, essa distância entre as médias vai me mostrar força na tendência, tá? Agora, você tem que lembrar o quê? Que são tempos gráficos diferentes. A tendência principal aqui para mim está refletida nos gráficos diário e semanal, tá bom? As tendências menores, elas vão estar refletidas no gráfico de 60, um gráfico menor, até mesmo dentro do Renko. Tá bom? Então, para mim, a tendência principal aqui ainda é de alta com muita força, tá? Ele não conseguiu ainda vir nem perder a mínima da semana anterior, como eu falei. Certo?
Vamos para o gráfico diário, tá? Então vamos lá. Gráfico diário sem nada. O que aconteceu? Na semana passada estava super consolidado, né? Com esses candles aqui de consolidação, tudo travadinho aqui, ó, tudo não sabia para onde vai, né? Até fazendo ainda topos mais altos, fundos mais altos, mas ficou uma semana bastante consolidada aí a semana anterior. E aí o que ele fez? Fez pegadinha do malandro, ele fez pegadinha do malandro. Por quê? Ele rompeu essa consolidação micro aqui pequenininha, né? Que não é tão pequenininha porque são de 5 dias, né? Mas vamos considerar aqui uma consolidação até que pequena, perto das vezes do período que o milho fica consolidado, 5 dias aí não é nada. Então ele rompeu, ele rompeu a consolidação. E aí, com o rompimento da consolidação, o que geralmente acontece? Todo mundo entra no rompimento, é óbvio. Olha aqui, rompeu, ele tá forte, ainda continua na tendência, tal. E aí, quem comprou o rompimento dessa barra aqui, ou seja, ela fez máxima em 6172, tá? Se você comprou no 6180, que seja 6185, o que você provavelmente pode ter feito? Bom, se eu comprasse aqui, tá? Se eu, Janaína, tivesse comprado aqui, eu ia colocar meu stop onde? Abaixo do fundo, tá? Deste fundo aqui, né? Deste fundo aqui. Ok? Ok. Então, comprei aqui, coloquei meu stop técnico, tá? Não estou falando de stop financeiro, estou falando de stop técnico, abaixo deste fundo aqui. Beleza, beleza. Aí, no dia seguinte, ele começou a voltar, né? Começou a voltar. Só que tem pessoas também que colocam o stop abaixo da barra que entrou, tá? Então, muita gente pode ter colocado o stop aqui atrás dessa barra. Por quê? Porque tá muito caro, o gráfico diário, o stop é grande, não sei o quê, e colocou o stop aqui. O que ele fez? Simplesmente ele estopou essa barra aqui, né? Por quê? Essa barra não teve ainda, a pessoa que comprou aqui não ganhou nada e foi estopada. E aí ele pegou o stop dessa barra e pegou o stop quem colocou atrás deste fundo. Está aqui a movimentação claramente de pegar stops, tá? Janaína, é uma correção. Janaína, é uma reversão. Não sei o que é. Não sei, tá? Não sei porque não dá para saber. Vamos ter que aguardar para ver o que ele faz. Eu só sei que claramente ele estopou essa barra. Quem colocou o stop atrás desse fundo para se proteger também foi estopado, por isso ele já fez até um fundo mais baixo, tá? Agora, quem está comprado desde essa barra aqui, tá certo? Desde esta barra aqui, quem comprou aqui, ainda não ganhou muito, né? Porque ele não andou andou uns 80 centavos aí, vamos contar que ele andou 70 centavos. Só que ainda não foi estopado. Por isso que eu falei na semana passada que se ele perder este fundo aqui, este aqui, ele quase foi, ainda não foi. Se ele perder este fundo aqui, aí eu acredito numa aceleração mais intensa, né? Porque aí quem comprou aqui ainda está protegido, né? Se foi subindo o stop, se não colocou o stop aqui, tá? Porque você pode ter comprado aqui, aí ele andou aqui, você veio aqui e colocou o stop aqui, tá? Mas normalmente quem compra assim vai esperando os próximos fundos aí. Se a pessoa colocou o stop depois que andou, né? Eu vou colocar atrás do fundo aqui, aí viu toda essa consolidação, vou colocar atrás desse fundo, já que ele fez um topo. Bom, a pessoa tá protegida aqui nesse fundo. Se ele perder esse fundo, aí eu acho que o caldo vai entornar um pouco mais, porque vai pegar muito stop desse fundo. E o que ele está fazendo aqui também? Ele já está formando aqui, na minha concepção, tudo isso aqui que eu falo, gente, é o meu estudo, é minha forma de ver o mercado. Não quer dizer que está certo, não quer dizer que está errado. Tenha a sua. Cada pessoa
tem a sua forma de fazer análise. Essa aqui é a minha forma de fazer os estudos, tá? Aqui, para mim, ele já está formando. Estamos falando do contrato U, tá? Lembrando que FUT é o U. Aqui ele já está formando para mim, desde toda essa região aqui de suporte, tá? Ele não está ainda conseguindo superar. Ele vem até aqui, voltou, tentou, subiu de novo, tentou, puxou de novo. Vamos ver o que acontece. Se a gente traçar aquele Fibonacci que eu tracei a semana passada a gente só tinha até esse topo aqui, né? O que ele fez? Ele tentou romper e voltou, né? E ainda não fez nem a correção aqui no 76,4. Então, se eu ajustar um pouquinho mais para cá, continua essa região aqui, ó, onde ele tá e não conseguiu perder. Correção pode vir até o 61,8, 50, até o 38,2. Eu prefiro que faça uma correção no máximo até 50% aqui, tá bom? Mas essa região de 61,8 ainda tá bastante longe, né? Porque nós estamos aqui no 59,47. Ah, eu vou vender aqui! Bom, eu não sei o que você vai fazer, não tô aqui para dizer o que vai acontecer, não faço ideia, tá? Meu estudo é passado. Então, o Fibonacci está traçado, que agora ele fez um novo topo. Mas para mim, isso aqui ainda tá num enrosco, que ele não sabe se sobe ou ele não sabe se cai. Viu o enrosco? Janaína está de fora. Tá certo? Porque eu não curto enrosco. Não quero encheção de saco na minha vida. E lateralização para mim é encheção de saco. Beleza? Quem comprou aí pelo High Low, deixa eu tirar o Fibonacci para não atrapalhar. Quem tá pelo High Low saiu, né? Quem agora sim, porque o High Low virou para venda. Então, se você entrou por aqui, ou se você foi conservador e entrou aqui, ou se você entrou até mesmo aqui, sei lá, por onde você entrou e da forma que você opera High Low, eu, Janaína, teria entrado aqui, né? Pelo High Low. Então, você saiu aqui, né? Na hora que ele fechou aqui o candle, no dia seguinte você já saiu para pôr R$11 no bolso. Tá certo? Quanto que é R$11, Janaína? Poxa, você não fala. Tem vários vídeos aí no canal, né, gente? Mas 450 vezes 11, nós estamos falando de 4.950 por contrato. Isso bruto, sem os custos e sem imposto de renda. Tá bom? E entrou na venda? Pode ter entrado, já virou a mão automaticamente. Quem opera o método virou High Low, já vira a mão. Eu não. Por que não, Janaína? Porque ele não perdeu a mínima, né? Então, a mínima aqui, para eu entrar pelo High Low na venda, ele tem que perder a mínima de R$59 aqui, tá? E agora ele tem que perder a mínima de 59,14, porque aí sim ele vai acionar para mim esse High Low. Enquanto ele não perder as mínimas aqui, eu não entro. É a minha forma de operar High Low. Vocês viram aí pela live que o Moore tem a forma dele. Certo? Então, pro High Low, lindo, maravilhoso, gain fantástico. E pelas médias? Mais lindo ainda, né? Porque quem comprou aqui pela média de 9, né? Se comprou aqui, colocou stop atrás, né? Ou se foi estopado aqui, comprou aqui novamente, saiu onde? Só depois que ele fecha abaixo da média. Aqui ele não fechou abaixo da média, ele fechou acima. Agora, na sexta-feira, aí sim, ele fechou praticamente aqui na média, né? Então, se você quis garantir aí seu lucro, está aí R$11,50 pela média de 9. Vocês viram que ele nem chegou aqui na média de 20, né? Que vai dar, ó, vocês colocarem aí o Fibonacci, ó, vocês vão ver que dá bem aí as regiões de média aí, ó, coincide, ó, região da média de 20 com a região de 58,20, que é o 76,4. Certo, minha galerinha? Belezinha aqui? Tá? Então, por isso também, toda essa movimentação. Ah, ele vai reverter. Gente, eu acho que tá muito forte essa tendência para reversão, né? Porque precisa ter o quê? A realização dos lucros, né? Pegou muito stop. Então, na hora que ele pegou os stops aqui, tá? Automaticamente, gente, quem tava comprado se assustou aí e realizou. Então, por isso,
Ele fez essa puxada que nós vamos ver aqui agora no gráfico de 60 minutos, tá? Que foi a puxada, né? Então, no gráfico de 60 minutos, tá aqui claramente a tendência de alta aqui, ó, né? Você vai pondo a linha de tendência. Como é que eu coloco? Vou colocando aqui nos fundos, ele não vai perdendo fundo, eu vou atualizando a linha, ó. Não vai perdendo fundo, eu vou atualizando a linha. Ele faz fundo, não perde fundo, eu atualizo a linha. E vou atualizando a linha de tendência aqui. Então, aqui pelos 60 minutos, independente do que aconteceu, de história, de notícia, gente, eu não tô nem aí para notícia. O gráfico me diz aqui, ó, o gráfico diz claramente. Você não precisa de saber se foi notícia, o que foi ou não, tá? Mas aqui, ó, graficamente, se você foi atualizando, você viu que ele perdeu a linha de tendência aqui. Tá certo? Então, quem opera o gráfico de 60 minutos, que vinha aí nessa tendência aqui, né? Mesmo fazendo consolidação aqui no meio, todo esse enrosco aqui, ó, tá? Todos esses candles aqui, tudo enroscadinho, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Na hora que ele subiu aqui, né? Você vê que ele fez uma nova linha de tendência aqui. Se você for traçando, você pode traçar várias linhas, mas você pode traçar uma só e ir atualizando. Isso sou eu que faço, tá? Faz aí do jeito que você acha que deve fazer. Não quer dizer que o meu jeito é o certo, tá? Eu faço assim. Então, aqui, ele perdeu, ó. Porque ele perdeu esse fundo, né? Mas aí, como não perdeu aqui toda essa região, você poderia atualizar para este fundinho aqui. Na hora que ele perdeu este fundo aqui, você poderia muito bem ter vendido e colocado o stop acima desses topos aqui, tá? Então, se você vendeu pelo gráfico de 60 minutos, desculpa que eu já tô perdendo até a voz. Pelo gráfico de 60 minutos, você vendeu aqui, no fechamento dessa barra, com stop aí, acima dela, de R$1, mais ou menos, e pegou os seus 2 para 1, lindo, maravilhoso. Cadê a notícia? Gente, não é notícia, é price action, simples assim. Perdeu a linha de tendência, já tinha até uma região de resistência formada aqui, ó. Ó, claramente. Então, quem opera gráfico de 60 minutos poderia ter visto essa região aqui, fez até o chamado topo triplo aí, né? Vendeu aqui, colocou stop aqui, acabou, ganhou R$2, 2 para 1, tranquilamente. Isso aí foi independente de notícia. Você vê que o gráfico já mostra o movimento que poderia acontecer, né? Então, por isso que eu sempre falo, a gente tem que reagir ao gráfico e não o que A, B, C, D tá falando ou estão dando um mandiná aí para querer prever o que vai acontecer. Tá certo? Ó, graficamente muito claro este movimento aqui. Tá certo? Depois disso, ele ficou aqui trabalhando nessa região, que é aquela mesma região de suporte que a gente tem lá. Ele tá que tá, não tá conseguindo aí perder essa região aqui, ó. Suporte é região. Eu sempre falo isso, porque é assim que eu vejo. Eu não vejo uma linha num pontinho, exato. Não, eu vejo que é uma região. Então, toda vez que chega aqui, os compradores não estão deixando os vendedores dar sequência no movimento, tá certo? E aí, é claro, com tudo aquilo que eu falei, estopou aquela barra, o pessoal realizou lucro e por isso fez essa movimentação mais forte. Não acabou o mundo, tá? O milho não deixou de ser milho por causa disso. É simples assim, tá bom? Como que você vai adivinhar? Você não tem que adivinhar, você tem que reagir. Olha aqui, claramente, tá? Para quem opera aí o gráfico de 60 minutos, ele deu um sinal muito antes de acontecer o que tinha acontecido, tá? Então aí o impacto da notícia, aquela loucura toda que eu fico vendo aí, todo mundo se descabelando em grupo, nada demais, apenas um movimento que dentro até de um gráfico diário não foi, um movimentão, e dentro do semanal a gente nem sentiu, certo? Espero que estejam aí entendendo o meu raciocínio. Agora, quem opera high-low nos 60 minutos, né? Aí teve um bom movimento aqui, né? Bom movimento aqui, que acabou pegando, mas ele saiu aí com um pouquinho só, né? Porque o high-low virou.
Aqui já consolidou, então fica mais difícil operar high-low. High-low e médias em consolidação é muito, muito ruim. Por quê? Eles são rastreadores de tendência. Se eles são rastreadores de tendência, eles vão funcionar onde? Tendência. Lateralização não vai funcionar. E aí, quem opera as médias, aí vê, né? Fica para cima, fica para baixo. Você vê que aqui não tem alinhamento de média, né? Ele até cruzou a média de 9, cruzou a de 20, mas ele, né, usou aqui, ó, a média de 50, eu gosto por causa disso. Você vê exatamente que às vezes ela é usada como suporte, às vezes ela é usada como resistência. Aqui, ó, ele tá dentro dessa região de consolidação, ó, justamente entre aquele suporte e essa região aqui de resistência que dá mais ou menos na média de 50 aqui, ó. Bem legal, tá? Então, se você vai usar média aqui, você vai comprar, você vai virar, você vai ficar de um lado, vai ficar do outro e vai ficar mais complicado. Beleza? E você, Janaína? Onde você entrou aqui? Você vendeu aqui? Não, nada disso. Primeiro que eu nem vi. Para dizer que não vi, mentira, eu vi que eu estava conversando com uma amiga minha e a gente estava até falando, daqui a pouco que eu olhei o gráfico, que eu bati o olho no gráfico, eu só vi a puxada aí, é óbvio que eu já deduzi que estava acionando stop e etc. Não sabia o que estava acontecendo, não sabia de notícia, nada disso. Eu nunca vou entrar no meio de um movimento. Porque o que é muita gente... Ah, eu fui envenenado, ah, eu fui estopado. Por quê? Você quer achar que vai entrar no meio do movimento e vai conseguir pegar R$1, R$450, assim, numa loucura. E aí você se ferra, porque ele faz uma barra assim, ó. Se você vendeu aqui, olha só. Se você vendeu aqui, você foi estopado. Né? Por quê? Mas por que você venderia aqui? Porque às vezes vê movimento, vê todo mundo falando, olha, o milho tá derretendo, então aí você já entra na sua cabeça, ah, tá revertendo a tendência, agora ele vai cair de vez, tudo aquilo que ele subiu, ele vai devolver tudo numa única barra. E aí você entra contra o movimento, né? Sem esperar que o gráfico diga exatamente o que você precisa fazer. Tá certo? Não deu venda aqui nessa barra. Então, se você vendeu por aqui, você provavelmente foi estopado, né? Porque ele já rompeu essa barra aqui. Por isso, até que na sexta-feira ele deu uma puxada aí, porque ele acabou já acionando aqui os stops de quem vendeu aqui, né? Então, acionou stop. Certo? Mas Janaína estava onde? Janaína estava de fora. Janaína opera renko. Tá certo? Onde que Janaína entrou? Olha aqui. Vou mostrar para vocês. Eu estava de fora, né? Aguardando que ele resolvesse sair da consolidação. Por quê? Porque as médias estavam muito próximas, né? Como eu já falei, eu opero renko. O gráfico diário me dando aqui ainda claramente uma tendência, se bem que tá muito, né? Começou já a fazer topos e fundos mais próximos, já mostrando que poderia estar com movimento aí indo para uma possível né, reversão, uma possível correção, me fugiu a palavra, correção, né? Então, a Janaína estava no contrato X, eu não estava mais no U, porque na segunda, acho que foi segunda-feira, ele fez um volume muito próximo, eu falei, sabe uma coisa, eu vou começar a olhar já o X e não operar mais o U. Então, eu entrei pelo X, tá? E se a gente olhar aqui o X no gráfico diário, deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar vocês. Gente, eu sempre tento mostrar a tela limpa para não atrapalhar vocês, tá? Se a gente olhar o X aqui pelo gráfico diário, observem que ele está realmente aqui numa consolidaçãozinha. Pode ser uma bandeirinha? Pode ser uma bandeirinha de baixo, né? Mas não sei, não dá para prever o que vai acontecer. Bom, vamos lá. Se eu traçar isso aqui, considerando isso aqui já um topo, tá? Ele tá exatamente sobre o ponto de 76,4, tá? E aí ele não sabe se ele vai para cima ou se ele vai para baixo, certo? Vocês podem traçar Fibonacci, gente, no gráfico que vocês quiserem, tá? Eu aqui só dou exemplos aí. Se você quiser qualquer puxadinha que ele dá, você pode pegar
um Fibonacci e traçar. Eu não gosto muito de ficar falando de Fibonacci, porque cada um tem um jeito de fazer. Aí eu mostro aqui, aí fica achando que tá fazendo errado. Não, você pode pegar um fundo relevante, levar até um topo e ver se esse Fibonacci foi cumprido. Olha aqui. Esse aqui, ó, se você puxou desse fundo aqui, ou se você puxou deste fundo aqui, olha só, ele realmente tá no meio de uma região aqui de consolidação. Tá vendo que ele tá entre o 38,2, o 61,8 e não saiu daqui ainda, deste Fibonacci. Ah, agora eu quero saber onde que ele vai corrigir dessa puxada aqui. Aí você vem aqui, puxa aqui, até aqui, e ver o que ele tá fazendo aí, tá? Eu traço assim. Não tem certo, não tem errado, traço do jeito que você quiser, tá? Mas voltando aqui no X, né? O X tá com uma carinha um pouquinho diferente aqui da carinha do U, né? O X aqui, ó, ele já perdeu também este fundo. Então, acionou aí bastante stop, né? Porque quem comprou aqui e colocou stop aqui foi acionado. E agora ele está consolidado. Vamos ver o que ele mostra aí pra gente. Eu só entro depois que ele me dá um sinal muito claro. Bom, e o Renko? E o Renko, que é o que eu amo, uso, o que realmente eu opero. Só que Renko, gente, não é o que a maioria das pessoas usa, tá? Por isso que eu acabo focando mais nos outros gráficos, porque Renko é muito particular, não é todo mundo que se adapta, não é todo mundo que gosta. Mas eu amo de paixão, porque ele consegue me mostrar claramente tanto os pivôs, quando a gente está aqui numa tendência de alta muito clara, assim quando ele começa a consolidar. Por quê? Porque quando ele começa a consolidar, para quem tem dificuldade de ver aí a consolidação, apesar que os candles mostram, você vê que ele faz fundo mais alto, faz topo mais baixo. Então, na hora que ele não segue aqui, ó, tá vendo? Ó, faz fundo mais alto, faz topo mais baixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver o que eu tô falando, ó. Aqui ele fez um fundo, desculpa, um topo mais baixo. Aqui ele fez um fundo mais alto. Um pouquinho mais fez. Aqui, ó. Tá certo? Aqui o que ele fez? Ele fez um topo mais alto. Porém, ele fez um fundo mais baixo. Aqui, ó. Do que esse fundo anterior. Então, aqui você vê que isso aqui é consolidação. Quando que ele sai da consolidação dentro do que eu entendo aqui? Quando ele rompe o topo mais relevante aqui. Porque aqui eu vou considerar o quê? Como se isso aqui tudo fosse uma bandeira. Tá? Então, por exemplo, aqui seria a puxada, aqui seria a consolidação da bandeira. A projeção, depois que ele rompe, seria o mastro lá para cima, tá? Só que ele não conseguiu romper aqui. O que ele fez? Ixi, olha eu esquecendo da bateria no meio da gravação. Toma, Janaína. Pronto. Aí, nem lembrei disso aqui. Ai, gente, não vou cortar não, vai assim mesmo, tá bom? Aí, ele não conseguiu. O que acontece? Rompimento falso, né? Rompimento falso. Por isso eu não gosto de entrar em rompimento. Mas, gente, tá errado entrar no rompimento? Não existe certo ou errado, existe aquilo que você coloca nas suas regras. Eu, Janaína, evito entrar em rompimento. O rompimento, para mim, eu preciso que ele rompa e volte para me mostrar realmente se esse rompimento foi verdadeiro ou não. Então, neste caso aqui, né, o que acontece? Ele rompeu, beleza. Só que ele rompeu, voltou, rompeu de novo e perdeu o fundo, tá certo? Aí já bagunçou tudo de novo o coreto, ou seja, e aí o que eu faço? Eu traço essa região de consolidação, porque se ele volta para dentro deste retângulo, eu fico de fora até que realmente ele saia de verdade. Então eu só vou aumentando aqui o retângulo, vou aumentando, eu deixo isso aqui pintado, por exemplo, eu venho aqui, no caso do Profit, tá, gente? Eu deixo aqui um preenchimento, ó, em amarelo, para me dar um alerta que fala assim, Janaína, cuidado com essa região, né? E aí eu deixo essa região assim marcada mesmo.
Aqui no Profit, ele dá até a opção de você colocar aqui ó, a posição até quando você quer marcar esse retângulo, né? Às vezes eu venho aqui, ó, faço isso aqui, eu jogo uma semana para frente, porque eu sei que se ele volta para essa região, é uma região de alerta para eu ficar de fora. Então, é óbvio que você já sabe onde Janaína entrou e onde Janaína saiu. Por quê? Janaína entrou onde? Aqui, ó, depois que ele rompeu aqui, ó, ele rompeu. Aí o que aconteceu? Ele subiu aqui um pouquinho mais, né? Porque aí passa a ter uma nova região de topos aí, né? Então aqui mais ou menos essa regiãozinha. Só que aqui o que ele fez? Ele rompeu, voltou para dentro, rompeu, aí ele fez. Dá para ver? Topo mais alto. Aqui, fundo mais alto. Aqui. E aí é óbvio que eu vou ter as médias para me dar um ok também, se eu posso entrar ou não. Então, a Janaína entrou aqui, ó, tá? Nessa região aqui de 60, eu acho que eu entrei em 60, 65, 60, 70, eu entrei por aqui, nessa região, gente, eu não fico gravando as minhas operações de cabeça não, tá? Não fico, entrei no ponto tal, não saí no ponto tal, não lembro. Tá? A única coisa que eu lembro foi o seguinte, eu marquei aqui um stop pequeno, porque eu deixei um stop acho que de 40 centavos, foi um stop aqui neste fundinho, que dava exatamente um stop curto, então se eu fosse estopada seria um stop muito pequeno, então eu coloquei um stop de 40 centavos, tá? E aí, na hora que ele fez 2 para 1, ele me deu 80 centavos, eu já realizei parte da mão. Depois que eu realizo, você pegou o seu stop que estava aqui, colocou no 1 para 1 ou no 0 a 0? Não, geralmente eu não coloco, tá? Eu não coloco. Então, eu deixo o stop onde tá. Porém, na hora que ele pegou meu 2 para 1, que foi com 80 centavos aqui, e começou a voltar, eu comecei a estranhar. Falei, ixi, vamos ver se esse bicho vai voltar. O que eu fiz? Eu tirei o meu stop que estava aqui e coloquei no meu 0 a 0. Tá? Um pouquinho a mais, né? Um pouquinho a mais da minha entrada, lá com 5, 10 centavos a mais da minha entrada. Beleza? Aí ele me tirou da operação. Tá certo? Na hora que ele me tirou da operação, eu falei, isso aqui já não seguiu para frente, já fez um topo mais baixo aqui, isso vai dar ruim. E aí, não deu outra, né? Como eu já estava aqui com gain, né? Já tinha saído aí com parte no 2 para 1 e parte eu saí praticamente no 0 a 0, eu não me posicionei mais e aguardei porque ele voltou para dentro da linha amarela aqui, né? Que aí eu pego e atualizo para ver aqui o topo, porque ele voltou para cá. E aí, fiquei de fora. Então, eu não estava aqui, eu não vendi aqui. Por quê? Porque ele voltou para dentro da região amarela que eu sou proibida de trabalhar, tá? Então, isso é uma regra minha. E aí, pelas médias, tá? Gente, o High-Low funciona no Renko muito, muito. High-Low de 6 aqui no Renko funciona muito bem. Mas eu não uso aqui, tá? Dá para usar, já usei um período, dá certo, já fiz backtest, dá muito certo, tá? Mas eu não uso. Então, eu tenho quem? As médias, né? As médias para me dar o ok, ó. Você vê que na hora que ele afastou aqui, a minha entrada foi o quê? Depois que ele fez um retorno à média. Então, ele já tinha feito um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, retornou na média, foi a região que eu entrei, né? Mas aqui, ó, como ele não seguiu, eu sempre gosto que o Renko faça no máximo 2 box, tá? 2 box. Mas como ele não fez, já fez mais, eu já fiquei esperta, por isso eu peguei o meu, não fiquei pagando para tomar stop, eu coloquei no 0 a 0. Mas normalmente eu não faço isso. Certo? E aí, não entrei mais. Por quê? As médias ficaram bagunçadas. Janaína, mas não teria outras entradas aqui? Teria. Ele fez um fundo duplo, você poderia ter entrado aqui. Eu não entro. Por quê? Olha só. As médias bagunçadas, tá? Bagunçadas aqui, ó. Né? Muito ainda sem. Isso aqui foi tudo uma velocidade do movimento da notícia lá que deu, do bando de desespero aí que teve, né? Então, eu não entraria aqui, até porque eu não estava operando mesmo nesse momento. Eu já tinha feito o que eu tinha que fazer, eu aguardo.
tá? Mas, se você entra por fundo duplo aí, poderia ter entrado aqui, né, na compra, porém as médias não autorizam compra, porque elas estão alinhadas para venda. E aí, quando bagunça aqui tudo, né, ficou totalmente zoado aqui, ó, acabou. Se as médias tá 9, desculpa que essa média aqui, ó, é de 34. 34. Eu gosto da de 34 no Renko, 20 eu gosto no Candle. Certo? Então aqui ficou tudo bagunçado, não me deu mais nenhum sinal de entrada. Janaína, mas estava consolidado aqui, e aqui ele rompeu de novo, fez um fundo, mas tá errado? Gente, não existe errado, existe aquilo que você determina. Saiu da consolidação aqui? Saiu, mas eu tenho a região de consolidação macro aqui, tá? Mas não tá errado se você opera pelas médias, na hora que ele cruzou a média aqui, beleza, né? Fica a teu critério. Se bem que aqui, ó, média de 50 abaixo da de 34, não me autoriza, tá? Mas aí é dentro das suas regras, se você usar uma média menor, ela ia estar mais grudadinha. Certo? Não posso falar mais que isso. Já falei até demais, já falei até coisas talvez aqui que eu não devesse ter falado, né? Espero que não tenhamos problema, ok? Torço muito do fundo do coração que esses vídeos possam estar ajudando você a criar aí um operacional, a ver coisas que talvez você não veja, né? É o que realmente eu desejo do fundo do meu coração, que todos sempre evoluam junto comigo, tá? Então, se fez sentido para você, deixa um like, tá bom? Então, vamos lá. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Tem lives bastante interessantes aqui. Faz aí o palangodangozinho aí, o tec-tec aí do sininho para você ser notificado, né? Deixa o like ou dislike, por favor, deem dislike para eu saber que não está agradando o conteúdo. Aí eu vejo lá várias visualizações, nem tem like, nem tem dislike. Eu fico na dúvida. E eu não sei como medir se isso aqui é válido ou não, tá? Agradeço sempre os comentários de vocês, eles que me dão força e energia para que eu continue. Tá bom? Eu só não sei realmente se esse trabalho aqui dos relatórios eu vou poder continuar. Bom? Então, compartilha com alguém que você queira e eu te espero no próximo vídeo. Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.